Então, o que seria escala gráfica? Utilizado, né, para dar medidas, né, marcar medidas em mapas, em objetos que utilizam uma escala muito grande, tá? Então, o que seria a representação gráfica de uma escala numérica? Isso aqui vai ser representado ao longo de uma barra graduada, tá? Que essa barra graduada vai ter valores reais em metros ou em quilômetros, depende da escala que for utilizada, tá? Então, essa escala, né, como eu já falei, vai ser uma escala numérica que vai ser aplicada a uma escala gráfica, a uma barra graduada, tá? Vamos aqui à finalidade, né? Ela facilita tomar as medidas diretamente sobre o desenho. Ela vai permitir a redução ou ampliação do desenho sem alterar a escala. Né? Se eu fizer um desenho e abaixo do desenho eu construir uma escala gráfica dessa, eu vou conseguir ampliar e reduzir esse desenho sem modificar essa escala. E a gente, como eu falei, né, ela vai ser utilizada para escalas pequenas de módulo elevado, como as utilizadas em topografia e cartografia. Tá? Escala pequena é porque o valor da escala é muito alto, né? Então, ela vai dar pouco detalhamento desse objeto, tá? Então, vamos detalhar aqui o que seria essa escala gráfica linear, né? Essa escala gráfica linear, ela é dada aqui por um comprimento. Esse comprimento aqui, ele é um comprimento que é dado geralmente na questão. Então, por exemplo, essa escala aqui, ela tem 30 metros. Então, o comprimento real, o valor que vai ser atribuído aqui acima da escala, vai ser esse valor de 30 metros, tá? No caso aqui, olha, o 0 a 10, eu tenho 10. Do 0 a 10, que no caso, mais 10. Do 10 ao 20, mais 10. Então, somando 1, 2, 3 unidades básicas, eu vou ter o valor total dessa escala, tá? Então, ela vai ser dividida em unidades básicas, que essas unidades básicas é exatamente essas divisões que são feitas na escala, tá? E a primeira unidade básica é chamada de talão. Esse talão, eu geralmente divido ele em 10 partes iguais para facilitar a tomada de medidas desse objeto, tá? E para saber o comprimento desse desenho aqui, ó, o comprimento do desenho, eu vou utilizar a fórmula, né? L minúsculo é igual ao fator de escala ou a escala, né? Vezes o comprimento total aqui da minha escala. Aí eu vou ter esse comprimento da minha escala gráfica, tá? Eu vou saber, vou ter condições de descobrir qual é o comprimento dessa escala gráfica. Aí vamos aqui a numeração da escala. Como é essa numeração? Né? A numeração, ela começa a ser feita ao final da primeira unidade básica, bem aqui no talão, tá? Ao final da primeira unidade básica, eu coloco 0 e vou medindo, né? Colocando as medidas do 0 para a esquerda e depois do 0 para a direita, tá? Então, ó, a partir daqui para a esquerda, eu vou ter a metade de uma unidade básica igual a 5 e vou ter o 10. Do 0 para a direita, eu vou ter, né, 10 e 20, somando, né, somando tudo, vai dar 30 metros, que é o comprimento. Tá? Então, essa medida, ela vai ser dada sempre dessa forma, tá? Tá? Vamos aqui fazer um exemplo, deixa eu passar aqui. Vou construir, né? Vou escrever aqui enquanto vocês leem aí. Eu vou construir uma escala gráfica linear de 2.000 metros.
o comprimento, de comprimento a ser empregado num desenho de escala numérica, a escala numérica é 1/20.000, né? Primeira coisa que eu vou fazer, né? A escala 1/20.000, né, vezes o comprimento da minha escala deu 10 centímetros. Então, ó, a minha escala numérica, minha escala gráfica, desculpa, ela vai ter aqui 10 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 linhazinhas paralelas, distanciadas uma da outra por 1 milímetro. Depois eu apago. Certo? É aqui 1 milímetro. Então, 3 linhazinhas, certo? Olha, deixa eu até aproximar mais. Então, obtive aqui o meu comprimento, 10 centímetros. Agora, eu vou determinar aqui quantas unidades básicas essa minha escala vai ter. Tá? A unidade básica é aquelas divisões que a escala tem. Certo? Então, eu preciso ter o número de divisões para poder fazer. A minha escala tem 10 centímetros, certo? Como ela tem 10 centímetros, eu preciso saber, né, como eu vou dividir a minha escala para que eu não tenha problemas, por exemplo, no talão. Porque o talão eu vou ter 10 partes iguais. Eu vou ter que dividir 10 partes iguais. Como eu não estou trabalhando aqui com papel milimetrado, então eu tenho que dividir essas 10 partes iguais aqui na minha régua, né? Então, vamos dizer aqui, ó, se eu dividisse por 3, né? Então, 10 dividido por 3, né? Tipo, aqui, 10 dividido por 3, eu vou ter 3,33 cada unidade básica. Então, o meu talão teria que ser dividido em 10 partes de 0,33 milímetros. Se eu dividir aqui, vai ter 10 partes iguais de 0,33. Fica difícil, né? Complicado. Se eu dividir aqui em duas partes, se eu dividir em duas partes, eu vou ter aqui duas partes de 5 centímetros. E o meu talão, cada partezinha vai ter 0,5 centímetros. Então, já fica mais fácil, né? Então, eu posso, ó, pegar aqui, dividir aqui, olha, eu vou dividir de forma manual mesmo, ó. Então, dividir aqui em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho duas unidades básicas, né? Então, ó, meu N aqui vai ser 2 unidades básicas. Cada unidade básica dessa, né? Para eu saber aqui qual é o valor de cada unidade básica, eu vou pegar essas 2 unidades básicas e vou dividir 2.000 metros por 2 para saber o valor de uma unidade básica. E no caso aqui, cada unidade básica minha vai ter 1.000 metros. Certo? Então, ó, vou começar a numerar a minha escala. Ao final da primeira unidade básica, eu coloco o 0. Vou numerar do 0 para a esquerda, depois do 0 para a direita. Certo? Então, olha, do 0 para a esquerda, o total aqui eu tenho 1.000. Né? Cada unidade não tem 1.000. Na metade eu tenho 500. Do 0 para a direita, aqui eu vou ter mais 1.000. No final, eu coloco aqui o metros. E cada ladozinho aqui desse talão, ó, eu vou pintar ele de forma alternada. Cada quadradozinho aqui, de forma alternada, eu vou pintando. E para concluir,
eu coloco aqui a minha escala de desenho, a minha escala numérica, que é 1 para 20.000. Certo? Quais são os passos que eu fiz? Para recapitular. Primeira coisa, eu obtive, aqui o comprimento da minha escala. Esse comprimento é o comprimento do desenho. Eu medi aqui, olha, 10 centímetros. Tá? Depois que eu medi esses 10 centímetros, eu fui decidir em quantas unidades básicas eu ia dividir. Nesse caso aqui, eu dividi em 2 unidades básicas. Por quê? Porque a escala de 10 metros, né, eu tenho que me preocupar, 10 centímetros, eu tenho que me preocupar nesse talão aqui, que eu vou ter que dividir em 10 partes iguais. Certo? Então, ficou mais fácil eu colocar por 2. Professora, se eu quisesse fazer por 4, cada, né, 4 unidades básicas, 10 dividido por 4, cada unidade básica teria 2,5 centímetros. Dá certo? Dá certo. Só que você ia ter que se preocupar, né, em dividir aqui na régua 2,5 milímetros para o talão. Não teria problema algum, certo? Por 3 já ficaria mais complicado. Professora, poderia fazer por 5? 10 dividido por 5, cada unidade básica seria 2 centímetros. E o talão teria 10 partes iguais de 2 milímetros. Dá certo? Dá certo também. Só você teria mais trabalhos, né? Você teria, por exemplo, por 5, cada unidade básica aqui eu teria que pegar 2.000 metros, dividir por 5, para poder ter o valor de uma unidade básica, porque no final, se eu somar uma unidade básica com outra, eu tenho que dar o valor que foi dado, que no caso aqui foi 2.000, não pode ser mais do que 2.000, certo? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Tá?